Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos fechar hoje aí aquela duplinha, a duplinha da aula sobre a expansão territorial brasileira. A aula passada falamos sobre a pecuária, falamos sobre a extração das drogas do sertão, sobre a bula intercoeteira, Tratado de Tordesilhas. Hoje nós vamos dar continuidade a esse processo territorial, as bandeiras. Vamos pegar um pouquinho ali sobre a União Ibérica para vocês novamente terem uma noção do que foi esse conteúdo. Embarque nessa, vamos junto. Bom estudos para todos nós. Aula passada, União Ibérica, quem lembra? Vou deixar bem claro para nós aqui junto comigo. 1500... Opa, já comecei errado, né? 1580, 1640. Nós fechamos como unidade política entre a coroa espanhola do rei Felipe II e Portugal, que por causa de uma crise dinástica, a morte do jovem rei Dom Sebastião, depois também me colocam Dom Cardeal de 70 anos, aí claro, ficaram sem rei, morre em 1580, 1578, fica 2 anos no poder. E daí, por falta de um rei, houve uma situação de uma disputa entre os que poderiam ser herdeiros, que tem uma linhagem, uma árvore genealógica da nobreza, da linha. E o Felipe II encontrou, como diz o outro lá, um primo distante lá do rei, como diz o outro, para justificar que ele também poderia ser um herdeiro do trono e propôs uma ideia de uma unidade política entre Espanha e Portugal. Chegou a assinar uma espécie de um juramento, dizendo que não mexeria nas leis, nos costumes, na administração, respeitando inclusive a forma de administrar Portugal, inclusive respeitaria a língua portuguesa. Ficou muito marcado esse governo. Provavelmente, o que se coloca na história é que Portugal aceitou, inclusive, e apoiou a ideia de Felipe II, rei da Espanha, ser rei de Portugal, por causa da esquadra marítima, uma das maiores forças marítimas da época, por causa de uma estabilidade financeira da Espanha e queria alavancar a economia portuguesa junto também. E, inclusive, é mais ou menos o que acontece. Vamos lá? União Ibérica impactou diretamente na colônia portuguesa, sendo as fronteiras das duas colônias foram canceladas. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Foi cancelado o Tratado de Tordesilhas, por causa do governo único espanhol. Acabou estimulando o adentramento. Nossa, professor, que palavra difícil. Eu não falo adentramento. Ainda bem, né, que não falamos a palavra adentramento. Imagina. Eu vou adentrar dentro do avião. Estou fazendo um adentramento no veículo do meu carro, do meu pai. Ainda bem que não usamos a palavra adentrar. Mas na história passamos a usar a palavra adentramento para justificar, inclusive, o conceito de interiorização do Brasil. Interiorização do Brasil, ou do Brasil colonial, né? Da colônia. Nesse processo de interiorização, os livros de história colocam sempre duas situações ligadas ao bandeirantismo, aos bandeirantes paulistas que buscavam indígenas, povos originários da América, povos nativos da floresta, apressamento de indígenas, ou seja, escravidão deles, escravização desses povos indígenas, ou também a famosa busca por metais preciosos, o sonho do Eldorado português, que não tinha sido encontrado ainda nenhuma mina de ouro desde a colonização de Portugal em 1500. E era um sonho português, porque ele ficava assim, babando, como diz o outro, quando olhava para a colônia espanhola, a região antiga, asteca, inca, região dos povos pré-colombianos maia, riquíssimo em minas de ouro, prata, né? Espanha fazendo a festa, infelizmente, com essa região. E os portugueses ficaram assim, poxa vida, mas cadê o famoso Eldorado? Porque já tinha, desde a Carta de Caminha, em 1500, já se falava em ouro. E ninguém tinha descoberto o ouro ainda. Mas como assim já se falava? Na Carta de Caminha falava, professor? Sim! Teve uma cena, você pega lá, escreve aí na internet, quem tem, quem pode, coloca aí na internet. Carta de Caminha. Ouro.
O escrivão Pero Vaz de Caminha comenta que diz que ele olhou para o índio, ou foi o capitão, né, o Pedro Álvares Cabral, conversando com os índios, apontou para um colar. Alguns dizem que pode ser até mentira essa história, né, que era só para dar um brilho aí nos olhos do rei, para ele ficar assim, valeu esse dinheiro que eu estou gastando aí na esquadra do Pedro Álvares Cabral. Tem uma discussão sobre isso, mas na carta está tendo. O que eu vou falar está na carta. Se é verdade ou não é outra história. Apontou pro colar do índio, e esse ouro aí? Diz que o índio apontou pro chão e falou, ih, bombando. E até hoje, e ficou aquela situação de 1500 da história, nossa, onde que tem tanto ouro assim? Falou-se um Eldorado, um lugar que tinha faíscas, que o sol, diz que o sol brilhava e diz que dava para ver de longe o ouro no chão. O Eldorado. E não é que acharam? Né? Com o bandeirantismo, por causa do processo de interiorização. Mas em 1640 Portugal retomou a coroa. Sim, mas o processo já deu início. Já se começou a interiorização. Já começou esse adentramento que nós estamos falando. Né? Aumentar, expandir o território. Desrespeitando as linhas que dividiam Portugal e Espanha. Né? Vamos lá? Acabou estimulando o adentramento de bandeiras. Por que eram bandeirantes esses paulistas, professor? Eles tinham uma espécie de uma bandeira. São pequenos grupos ali de 5, 10, 15 que andam armados. São paulistas, porque eles vinham da região de São Paulo, né, da capitania de São Vicente. Entravam no interior do Brasil para buscar índios, para escravizá-los e vender no mercado escravo. Ou o sonho de achar, e acabaram achando. Tem uma grande discussão, 1693, já vi 1696, o famoso gato preto, a bandeira de gato preto. Tem uma discussão quem foi o primeiro e qual foi o ano. Mas está ali, finalzinho do século XVII, acharam as faíscas, quantidade de ouro que tinha na região de Minas Gerais. O que eram as faíscas, professor? Diz que tinha pepita. É pepita, não é ouro em pó, não. Pepita nas margens do leito, no leito do rio, nas margens dos rios de Minas Gerais. E na hora que o sol brilhava, você via de longe, ele estava ali 200, 100 metros ali do leito do rio. Com o sol, brilhava, que você conseguia enxergar de novo. Aquilo ali é uma pepita. Você chegava lá, você pegava uma coisa ali de 20, 30 gramas de pepita de ouro. Pensa! Então eram chamadas de faíscas nas margens do leito do rio, que fazia esse brilho da cor do ouro. Claro que esse ouro acabou rapidamente, óbvio. Né? Aí vem um outro processo chamado bateia, o cata e lavra. Né? O que é a cata? Já diz o nome, cata pelo rio, né? Existia uma espécie de um cata e lavra, uma espécie de um tacho, mas não é rede, ele é um tacho. Né? O pessoal de Goiás aí, um abração para todo mundo de Goiânia. Poxa vida, usamos muito tacho, né, de ferro fundido aí na região de Goiás. É um tacho, mas não tão fechado, um pouco mais aberto, onde o escravizado ou o minerador ele ia fazendo um movimento, derrubando para fora, que tem de água, de pedra, ficando só o ouro em pó, mais leve no fundo. Né? Então, cata e lavra acaba sendo um processo, né, de trabalho dos bandeirantes. A primeira era a faísca e a segunda passa a ser a cata e lavra. Ainda não temos tecnologia para fazer perfurações, ainda, imagina, na mão então, né? Pior ainda. Hoje, minas de ouro aí de 70, 200 metros de profundidade em Minas Gerais. Né? Mas a cata e lavra, inclusive esse processo de bandeiras e o processo de exploração do mundo do ouro pela cata e lavra, acaba criando núcleos. Né? Você está lá com uma bandeira, eu tenho 5, 10 pessoas junto comigo, 10 paulistas. Né? Cheguei lá, encontrei um rio com ouro. Opa, vamos fundar uma vila aqui. Vamos colocar aqui um comerciante, preciso de uma pousada, preciso de produtos, alimentação para me abastecer, suprimentos, preciso de arma, preciso de munição. Então eu vou criando um núcleo. Fundei um núcleo. E assim vai fundando várias cidades, sempre próximas de rio, sempre próximas desses lugares, para que sejam próximas do caminho, para que você possa, inclusive, passar e sempre aumentar. Assim vai Mato Grosso do Sul, depois de Minas Gerais, Mato Grosso, né? Regiões que vai aumentando. Aqui para o Paraná também, estamos em Curitiba, né? Também houve alguns casos, inclusive, ligados, cidades que foram criadas em torno, próxima dessa cata e lavra, né? Dessas bandeiras, né?
Apesar que aqui na região sul, aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é mais o tropeirismo, que nós usamos o termo, depois as fundações de vilas, de cidades, mas a região do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, Goiás, você vai ter então essas vilas sendo fundadas através dessas buscas das bandeiras, dos bandeirantes, em busca de ouro e em busca também de índios para a escravidão. Rapidinho aqui. Colônia de Sacramento, estou trazendo para vocês aqui um ponto interessante da nossa história. A paz entre Portugal e Espanha foi firmada em 1668. Portugal não havia desistido ainda de aumentar o território da Foz do Prata, região de Foz do Iguaçu, a região do Uruguai e Argentina. O rei mandou criar uma colônia em 1678 no leito do rio. O limite vigente definido pelo Tratado de Tordesilhas não era claro. Estou discutindo bastante isso nas aulas passadas, inclusive. Para os portugueses havia essa questão das 370 léguas e tudo mais. Afirmavam que a linha se media a partir da ilha de São Nicolau. Eles colocavam uma discussão sobre aonde que estavam essas léguas, onde que estava o domínio português ou o domínio espanhol. A colônia de Sacramento, em 1679, o governador de Rio de Janeiro mandou ampliar os negócios da América Espanhola e fundar um primeiro assentamento europeu no território que seria depois do Uruguai, mas era território português brasileiro. Português, né? Colonial português. Em frente à cidade de Buenos Aires, nas margens opostas do Rio do Prata, foi criada uma colônia, um centro de contrabando para comerciantes, suprimentos, para você fazer abastecimento, que dava acesso a Buenos Aires e comércios Brasil, como açúcar e tabaco. A cidade, inclusive, ponto turístico. É uma cidade tombada, inclusive, pelo IFAM, Colônia do Sacramento. Isso aqui é uma espécie de um castelo na frente, um portão da cidade, nos pontos mais antigos da cidade de Sacramento. É uma cidade pequena, inclusive com uma vida urbana muito bacana, muito gostosa, assim, se imaginar uma cidade interiorizada, assim, pequena. Para resolver a disputa territorial foi criado o Tratado de Madrid, que daí no Tratado de Madrid estava estabelecido um pouco próximo do que nós entendemos como Brasil hoje, como você pode observar. Olha a diferença do Tratado de Tordesilhas, não contemplava Mato Grosso do Sul, Rondônia, o Acre, Amazônia. O estado da Amazônia não estava no território brasileiro, no caso português, né? Estava do lado espanhol. Esse aqui é o Tratado de Madrid de 1750. Espanha aceitou esse tratado com várias situações e depois acabou entrando em discussão novamente, entrar em conflito sobre se valeria ou não essa linha. Está aqui explicado, o tratado foi firmado em 1750 para definir os limites das colônias sul-americanas. O diploma foi utilizado rios e montanhas, por isso que nós temos essa organização, essa linha, foi utilizado principalmente rios para definir essa fronteira muito próxima da nossa. Houve uma guerra guaranítica, eu já tive a oportunidade de visitar, inclusive, essa região, fica no Rio Grande do Sul. É uma antiga missão jesuíta, chamada Sete Povos das Missões. Chegou a ter uma situação de conflito envolvendo portugueses, espanhóis, padres jesuítas, bandeirantes que queriam escravizar os povos nativos catequizados por essa missão. Ela chegou a ser invadida. Houve uma discussão sobre que lado ela deveria ficar, porque por causa do Tratado de Madrid, ela estava bem no ponto ali de Foz do Iguaçu. Acabou terminando, inclusive, com um genocídio dos povos indígenas, um ataque em massa e um conflito assim muito violento. Vale a pena procurar o filme A Missão, ele aborda um pouco essa questão. Como que termina essa situação? Com as chamadas reformas pombalinas. Marquês de Pombal, no ano, vamos ver se eu tenho aqui junto com vocês, 1700, fiquei devendo, Marquês de Pombal, 1758, começa a chamada Reforma Pombalina. Marquês de Pombal, em Portugal, faz todo um processo de modernização, organização, uma ideia de modernizar a colônia portuguesa, expulsa inclusive os padres jesuítas do Brasil. Nessa reforma pombalina,
né? Marquês de Pombal faz uma espécie de uma estatização, porque a educação estava nas mãos dos padres jesuítas. Então ele tira, expulsando os padres jesuítas, passa civis organizarem e administrarem essas missões, né? Essas aldeias jesuítas. Foi proibido então os padres jesuítas no Brasil nesse período. Essa reforma pombalina tinha uma ideia de estatizar a educação, né? E colocar na mão do Estado uma ideia de tirar a ideia da religiosidade da educação. Aqui fala também sobre que, vendo os prejuízos trazidos com essa situação, Pombal expulsou os jesuítas, instituiu... Um dos motivos foi porque os padres jesuítas faziam frente, né, lutavam contra o fim contra a escravização dos indígenas, porque eles estão catequizando. Como é que você vai dar, como diz o outro, ali, mão beijar depois de todo um trabalho de catequização, não é? Muitos padres morriam, inclusive, nessa luta e nessa missão de catequizar índios. Com relação aos índios, Pombal pretendia usá-los como mão de obra escrava, né, como força de trabalho na colonização e outras territórios. Entregou as missões para os civis, o professor comentou sobre isso. Comentei sobre a União Ibérica, Tratado de Madrid, que estabelece fronteiras muito próximas da nossa. A colônia de Sacramento, desculpe aqui está escrito Uruguai, é uruguaio certo, desculpe o meu erro ortográfico. Guerra Guaranítica, aqui em região de Foz do Iguaçu. O Tratado El Pardo tornou nula todas as disposições, o professor Roberto falou sobre essa discussão depois de Tratado de Madrid. As reformas pombalinas terminam com a expulsão da ordem jesuíta, dos padres jesuítas aqui no Brasil, a proibição, inclusive, do trabalho da ordem jesuíta. Fecho por aqui essa aula, espero que vocês tenham gostado, estudado um pouco junto comigo, assim como eu estou estudando muito junto com vocês. E como sempre, foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima, galera. Valeu!